Diego estava falando aqui quando da apresentação dele, mandou gentilmente uma saudação para o pastor dele, o Vitão. Eu fiquei imaginando por que seria Vitão o nome do pastor. Imaginei algo bem grandão. E eu comecei a pensar, Diego, se essa moda pega. É o Vitão, o Vagnão e eu estou fritão. E eu quero dizer também que devido à grande quantidade de baianos nesse lugar, eu acabei de remover todas as piadas sobre a Bahia que eu ia fazer nessa noite, para não ter problema depois do culto. Mas, irmãos, quero saudar a todos na graça, no amor e na paz do nosso Senhor Jesus. E quero dizer que dá minha satisfação em poder estar aqui com vocês nessa noite, poder compartilhar da palavra maravilhosa do nosso Senhor. Eu gostaria de, antes de pregar, orar com você nesse momento. Você pode me acompanhar em oração? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, meu Deus, por tudo que já vimos e ouvimos até esse momento. Obrigado pelo esse domingo tão maravilhoso. Obrigado porque Tu és Deus, príncipe da paz. Obrigado, Senhor, porque em Tua casa nós podemos Te adorar, nós podemos clamar o Teu nome. Em Tua casa nós podemos ver o que Tu tens feito, ó Deus, em tantas partes desse planeta, através de servos e servas, através de instituições, através da obra missionária espalhada pelo mundo. E nós queremos Te agradecer, Senhor, porque o Teu Evangelho, a Tua Palavra, tem se estendido por todas as partes da terra. E nós Te exaltamos por isso, Senhor, porque assim abreviamos a volta de Cristo, porque anunciamos o amor daquele que tem o poder para salvar e transformar vidas. E nessa noite, mais uma vez, diante da Tua Palavra, Senhor, queremos Te pedir que Tu venha falar aos nossos corações de uma forma especial, de uma forma poderosa, de uma forma tremenda, Senhor. Ó Pai, incendeia os nossos corações como cantamos agora, porque a nossa vida agora é um altar de adoração ao Teu nome. E os nossos ouvidos possam estar atentos, e os nossos corações sem nenhum impedimento, para ouvir a Tua palavra bendita e poderosa, Pai. Fala às pessoas que Tu queres falar, fala ao Teu povo nessa noite, abençoa a Tua igreja com a Tua voz. É a oração que Te fazemos, no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, Jonas capítulo de número 1. Semana passada você, se esteve aqui, você ouviu alguma coisa de uma forma mais técnica, mais acadêmica sobre, por sinal muito bem explanada, sobre o livro de Jonas. Mas nessa noite eu não quero me deter à parte acadêmica nem técnica, eu quero falar com você sobre a vida de um ser humano igual a nós. O nome dele é Jonas, e um pouquinho dessa história, ou então a parte introdutória dessa história, que é conhecida por muitos, está presente aí nessas primeiras partes do livro de Jonas. Eu quero ler com você do versículo 3 até o versículo de número 14. Jonas, capítulo 1. Você já achou Jonas? Já achou. Então vamos lá, capítulo 1, do versículo 3 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. E enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. Era assim que Jonas estava no meio de toda essa confusão. Versículo 6, o capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade?
Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? O que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha lhes dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhes perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o inocente. E eu termino aqui com essa frase, a leitura: porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Que Deus aplique essa porção maravilhosa da sua palavra em cada um dos nossos corações neste momento. Eu quero falar com você sobre o tema que na realidade é uma pergunta: a sua vontade ou a vontade de Deus? Você pode fazer essa pergunta aí para a pessoa que está do seu lado? É a sua vontade ou é a vontade de Deus? Hoje eu quero abordar com você justamente a resposta para essa pergunta, porque há muito tempo atrás, um homem conhecido pelo tema do livro que nós acabamos de ler, que contou um pouco da sua história essa conhecida, explanada, desenvolvida, estudada pelo passar dos séculos. Um homem achou que a sua vontade podia prevalecer sobre a vontade de Deus. Falar sobre a vontade própria e falar sobre a vontade de Deus é algo aparentemente complexo, mas talvez não complicado assim se nós observarmos por dois prismas bem distintos, bem fáceis de entendimento. O primeiro desses é a vontade humana. Eu fico pensando que e me traz à memória que quando eu completei um dos meus aniversários quando criança, o bolo de aniversário era um campo de futebol, e onde tinham jogadorzinhos lá, todos colocados em cima lá daquela coisinha branca, eu não me lembro o nome agora, glacê, obrigado, mestre Cuca, glacê. Mas quando terminou a festa, eu me lembro que a mamãe tirou todos aqueles bonequinhos, e eu peguei e fiquei com todos eles. E depois que acabou o aniversário, nos dias seguintes, eu pegava esses bonecos e fazia o que eu queria com ele. E todos numerados, do goleiro número 1 até o ponta direita naquela época. Mas eu fazia o que queria. Eu colocava o ponta direita na zaga, colocava o zagueiro como atacante, eu só não mexia no goleiro. Mas eu podia fazer o que quisesse com aqueles bonecos. E falar sobre vontade humana e falar sobre vontade de Deus seria mais ou menos assim, como se Deus tivesse a vontade, como se Deus tivesse a necessidade de pegar cada um habitante da terra e fazer e colocá-lo na posição que quisesse, da maneira que quisesse, quando quisesse. Mas existe a vontade humana, que Deus de uma forma graciosa e maravilhosa concedeu a cada um de nós. Deus nos concedeu a capacidade de fazer escolhas, a mim, a você, a todos nós. Deus concedeu essa capacidade maravilhosa de decidirmos o que vamos estudar, em que profissão queremos nos formar, onde queremos trabalhar, que roupa vamos vestir, por onde vamos andar, que lugares vamos frequentar e tantas outras coisas que faz parte do nosso processo decisório. Deus concedeu essa capacidade humana. Deus concedeu essa capacidade a cada um de nós. Você tem esse poder, você tem essa capacidade de escolher. Isso chama-se vontade humana. Você pode tomar suas próprias decisões. Jonas, compreendendo isso, talvez Jonas tenha cruzado a linha do que seria a vontade humana. Porque Jonas, além de poder usufruir dessa capacidade humana,
Jonas tinha um chamado especial dado por Deus, um chamado para cumprir a vontade de Deus através da pregação aos povos. Jonas foi chamado para isso, esse era o propósito de Deus. Deus não tinha nenhum outro acordo com Jonas, nenhum propósito mais sublime com Jonas, que não ser de pregar a palavra de Deus, onde quer que ele o enviasse. O ponto seguinte é que a gente aprende com a vida de Jonas que Deus não nos chama, não nos prepara, não nos capacita de acordo com a nossa agenda. Deus não está muito interessado no que você vai fazer essa semana. Deus está mais interessado o que Ele vai fazer através de você nos próximos dias. Essa é a vontade divina. Quando Deus nos usa como servos, como instrumentos, para algo que Ele quer executar no meio da humanidade, para algo que Ele quer executar em algum lugar desse mundo, para algo que Ele quer executar no meio de uma comunidade, no meio de uma igreja, dentro de uma família. Deus faz realizar a sua vontade soberana. Jonas compreendia isso. Jonas era um servo, era um profeta de Deus, era um homem chamado por Deus, vivia para ir nos lugares onde Deus enviava. Mas certa feita, Jonas achou que a sua vontade era melhor que a vontade de Deus. E dessa série de ações, dessa série de atitudes de Jonas, eu consigo extrair algumas coisas para a minha vida e que podemos compartilhar entre nós nesse culto, nessa noite, sobre a vontade humana e a vontade divina, entre a sua vontade ou a vontade de Deus. A primeira dessas coisas que eu quero destacar com você, baseado nessa passagem que nós acabamos de ler, é que você pode estar seguindo a sua própria vontade, você pode estar realizando o seu próprio querer, você pode estar satisfazendo os seus próprios desejos, você pode estar realizando os seus próprios planos, contrários, mesmo sendo contrários à vontade de Deus, e você se achar que está fazendo a coisa certa. Jonas achava que ele estava fazendo a coisa certa. Ele insiste na sua decisão, ele insiste na sua escolha, ele insiste na sua vontade, mesmo sendo contrária à vontade de Deus. Agora preste atenção você aí para entender bem essa questão, se é a sua vontade ou a vontade de Deus. Jonas parecia ser bem sucedido em tudo que ele fazia nessa sequência de ações, mesmo contrárias à vontade de Deus. Você observa no texto que nós lemos, Deus diz: Jonas, você vai para Nínive. Ele diz, pensa consigo mesmo, não quero ir para Nínive. Jonas compra o bilhete para Tarsis. Deus o impediu? Não. Ele comprou a passagem de ida para Tarsis. Jonas pega suas malas, vai até aquele porto e coloca no barco. Deus não o impediu. Ele vai até aquele barco, ele adentra naquele barco. A Bíblia depois vai dizer que ele procurou o porão, o lugar mais fundo do barco, talvez para não ser incomodado por ninguém, para repousar, para dormir. Deus não impediu disso. Se você começar a olhar para as sequências das ações de Jonas, parece que vale a pena seguir a própria vontade e não a de Deus. Por quê? Não vou para Tarsis, quero ir para Nínive. Compro o bilhete, entro no barco, pego minhas malas, vou para o porão, durmo tranquilamente. A Bíblia diz, tranquilamente Jonas dormia, apesar de não estar fazendo a vontade de Deus. Jonas dormia tranquilamente. Parecia que ele estava fazendo a coisa certa, quando estava fazendo a coisa errada. Eu quero chamar a sua atenção para você observar bem o limiar da sua vontade para a vontade de Deus. Pode ser que você esteja fazendo a coisa certa, errada, achando, parecendo que está certa, e ainda dizendo, Deus está aprovando. Mas você sabe que não é vontade de Deus. Jonas foge de Deus. Ninguém que foge de Deus faz a coisa certa, embora pareça certa. Ninguém que foge da palavra de Deus está fazendo algo bom, embora pareça bom. Jonas fugia. Jonas comprava um bilhete para outra direção. Jonas entrava no barco errado.
Onde é que Deus está em tudo isso? No silêncio dele até aqui. Deus está no silêncio dele até aqui, porque Deus concedeu, Deus tem a sua vontade permissiva sobre os homens. Jonas sabia qual era a verdade, Jonas sabia qual era o caminho a seguir. Jonas não seguiu, Jonas não obedeceu, não por ignorância, não por falta de conhecimento, mas por rebeldia e desobediência à vontade de Deus. Deus está no silêncio falando com Jonas. Parece que ele está sendo bem sucedido, parece que tudo está indo muito bem. O barco saiu, o barco já está em alto mar. Eu fico imaginando quando Jonas chegou naquele porto, talvez vários barcos atracados ali naquele lugar, e Jonas agora dizia: aquele barco ali vai para Tarsis, aquele ali vai para outro lugar, aquele ali vai para não sei onde, aquele ali vai para Nínive, não, aquele ali não, eu vou nesse aqui de Tarsis. Quantos barcos no porto da sua vida você já esteve diante deles, mas somente um era o da vontade de Deus, mas você escolheu o barco errado e achou que seria bem sucedido. Ninguém que pega o barco errado, ninguém que pega o barco onde Deus não vai estar presente, vai estar fazendo a coisa certa. Mas parece que até aqui ele está sendo bem sucedido. É a vontade humana prevalecendo sobre a vontade de Deus. Seria isso que está acontecendo? Mas nós lemos o restante da história. Deus está em silêncio. E aí nós vamos aprender que quando você faz uma escolha, preste bem atenção nisso, que quando você faz uma escolha contrária à vontade de Deus, é aí que surge uma oportunidade nos céus para Deus te ensinar uma lição. Aí é que Deus se aproxima, como Jesus se aproximou naquela época, andando pelas ondas sobre o mar, até o barco onde estavam os discípulos, para ensinar uma lição para eles. E a Bíblia diz que Jesus, quando passou pelo barco onde estavam os discípulos, está lá nos evangelhos, ele diz que ele passou de lado, ele passou adiante. Jesus, andando sobre as águas, vai adiante do barco, como quem diz: preste atenção aqui, que eu tenho algo para ensinar para vocês. A lição daquele dia para os discípulos foi sobre fé. Homens de pequena fé, uma tempestade está assustando vocês, eu estou com vocês, eu ando com vocês, eu estou ensinando vocês. Mas ao contrário desse barco dos discípulos, o barco que Jonas estava, não estava no centro da vontade de Deus. Deus acendeu uma luz do céu e disse: agora é o momento oportuno, especial, para eu ensinar mais uma grande lição para Jonas. Que haverá consequências quando a vontade humana tentar prevalecer sobre a vontade de Deus. Eu vou repetir, você não ouviu. Haverá consequências quando você tentar fazer a sua vontade prevalecer sobre a vontade de Deus. E começaram uma série de consequências na vida de Jonas, naquele barco. Nós vamos observar na sequência uma tempestade, um barco quase a ser arrebentado, é a palavra usada, um capitão desesperado, uma carga sendo jogada no mar, e aqueles homens agora no meio de uma histeria, de um desespero total, clamam aos seus deuses pedindo que pudessem ser livres da morte. Quando na realidade, nem as ondas, nem os ventos, nem a tempestade, nem aquele barco que estava prestes a se quebrar, estava interessado em qualquer pessoa que estava naquele barco, a não ser Jonas. Eu quero falar algo para você nessa noite. O caos se instaurou na vida de Jonas, naquele barco, como resultado da desobediência à vontade de Deus. Um homem que tenta fugir de Deus, uma pessoa que tenta fugir dos preceitos de Deus, é uma pessoa que vai passar por tremendas tempestades sem a presença de Deus. Não era esse o plano de Deus para Jonas. O plano de Deus para Jonas era colocá-lo numa embarcação segura para levá-lo, independente se haveria tempestades ou não, fazer com que ele chegasse ao seu destino final em Nínive.
Esse era o plano de Deus. Não é ausência de tempestades, mas ausência de tempestades cumprindo a vontade de Deus, não vão passar de chuviscos na nossa vida. Mas Jonas queria que a sua vontade prevalecesse sobre a vontade de Deus. E agora uma tempestade, um barco quase à deriva, e todos se perguntavam: o que está acontecendo? Eu quero chamar a sua atenção para a pergunta que os homens que estavam no barco fizeram para Jonas: o que foi que você fez? Essa pergunta ecoa no passar dos anos. Essa pergunta começou algo semelhante lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Essa pergunta esteve presente no mar onde Jonas estava, no barco em que ele estava presente. Essa pergunta continua ecoando até hoje. O que foi que você fez? O que foi que você fez para estar em meio a tantas tempestades e não sentir a presença de Deus? Você está fugindo de Deus? Seria uma resposta. Você está desobedecendo a Deus? Seria uma outra resposta. Você está resistindo a Deus? O que foi que você fez? Os homens daquele barco perguntaram para um profeta. E depois eles disseram: bem, já que você está sugerindo isso, Jonas, e olha a sugestão de Jonas: entre se arrepender, obedecer a Deus e cumprir a vontade dele, ele prefere o quê? Ser lançado ao mar. Ser lançado ao mar. O que foi que você fez, Jonas? Essa pergunta me chamou a atenção, porque parece que essa pergunta é uma pergunta de Deus para a humanidade. O que vocês estão fazendo para o mundo estar tão caótico? O que vocês estão fazendo para existirem tantas guerras, tanta enfermidade, para existir tanta miséria? O que vocês estão fazendo com esse mundo? Mas essa pergunta pode ser mais pessoal. Essa pergunta para mim e para você nessa noite pode ser: o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo em relação à vontade de Deus? O que você está fazendo em relação ao propósito de Deus para a sua vida? O que você está fazendo? É a pergunta que não quer calar. Deus continua fazendo essa pergunta até hoje. O que você está fazendo? Ele não responde o que ele está fazendo. Ele só diz quem ele é. Ele só diz que ele conhece o adorador. Ele é o adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, mas ele insistiu em entrar no mar, mesmo contra a vontade de Deus. Essa é a vontade humana. Não há nada de errado com aqueles homens aterrorizados, histéricos. Havia algo de errado com Jonas. Aparentemente parecia que ele estava sendo bem sucedido, mas ele estava entrando num caos cada vez mais profundo, até chegar às profundezas do mar. Não havia nada de errado com aqueles homens, embora eles fossem ímpios, pagãos. Cada um orava ao seu Deus, a Bíblia diz. Mas não havia, a questão não era a religiosidade daqueles homens. A questão era se Jonas estava obedecendo a Deus ou a sua própria vontade. Tempestades nos alertam para nos fazermos questionar quem você está obedecendo. Qual a vontade está prevalecendo na sua vida? É a vontade de Deus ou a vontade humana? O que foi que você fez? O que há de errado com esse barco? Não havia nada de errado com aqueles homens. E eu aprendo uma outra lição também com Jonas nesse barco. Não adianta você terceirizar a culpa do que acontece na sua vida. Não culpe o diabo, não culpe Deus, não culpe a igreja, não culpe a família, não culpe os seus amigos, não culpe seus irmãos, se você insiste em viver contra a vontade de Deus, e paga pelas consequências disso.
Não havia nada de errado com aqueles homens, havia algo de errado com Jonas e Deus. Jonas desobedecia à vontade de Deus. Jonas queria que prevalecesse a sua vontade e não a vontade de Deus. Pelo menos houve algo nobre em Jonas. Eles podem me jogar o mal, o problema está em mim. Se arrepender eu não quero, eu quero continuar desse jeito. Mas eu admito que o problema sou eu. Aqueles homens ainda insistem. Versículo 11 diz que eles tentaram ainda ficar com Jonas, mas o mar ficava cada vez mais agitado. Enquanto você não resolver como fica a sua relação com Deus, não espere dias de brisas, não espere dias de bonanças, se você insiste em viver sem Deus no controle da sua vida. O mar ficava mais agitado. Ele parecia que estava sendo bem sucedido, parecia que estava dando tudo certo, mas na realidade Jonas estava afundando cada vez mais. A tempestade só cessa quando o dono do espírito de rebelião a Deus é lançado ao mar. Aí Deus diz para a tempestade: obrigado, não preciso mais de você no momento, porque a primeira parte desse ensinamento já foi realizado. Agora vamos para a segunda parte, agora é só eu, Jonas e o grande peixe. Se discute muito sobre o grande peixe, dizem que é uma baleia, outros dizem que era um tambaqui, eu não sei exatamente. Eu não vou dizer que existe um tambaqui do tamanho de uma baleia, porque senão vamos chamar de mentiroso. Então eu não vou levar isso adiante, mas o fato é que Jonas é lançado ao mar. Um grande peixe vai até o encontro dele, diga-se de passagem, enviado por Deus. E agora Jonas está, mais uma vez, colhendo as consequências de ter escolhido o caminho errado. Mais uma vez Jonas está colhendo as consequências de ter fugido da presença de Deus. Você consegue olhar para a vida de Jonas, imaginar o que é uma vida ausente do poder de Deus? Você consegue olhar para a vida de Jonas e imaginar uma vida que amanhã não vai se ajoelhar, não vai agradecer a Deus pelo dia e não vai dizer que depende dele para o restante da sua vida? Como é uma vida com a ausência do poder de Deus? Como é uma vida, irmãos, onde a Bíblia não é aberta diariamente, onde não há meditação da palavra, onde eu não procuro esquadrinhar a palavra de Deus e dizer: Senhor, o que tem na vida de Jonas que eu possa aprender para mim? Senhor, eu tenho cumprido a tua vontade, eu tenho procurado satisfazer só a minha. Senhor, eu não quero ser rebelde como Jonas foi. O que é uma vida ausente do poder de Deus? É uma vida que vai parar no fundo do mar. É uma vida que vai de queda em queda, de fracasso em fracasso, de desnível em desnível, porque não tem o poder de Deus para realizar algo maravilhoso. Jonas optou por entrar num barco onde o poder de Deus não estava presente. Muitas vidas optam por viver uma vida sem a presença do poder de Deus. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da presença de Deus a cada dia, conduzindo a sua vida, tendo Jesus Cristo como Salvador, mas também como Senhor, enquanto viver. Jonas é o exemplo, nesse momento, de uma vida que se ausenta do poder de Deus. Ele achava que indo para Tarsis, ele estava longe da presença de Deus. Quem dera que ele tivesse conhecido Davi e teria ouvido dele: como eu poderei, Senhor, fugir do teu espírito? Como eu poderei, meu Deus, ficar ausente da tua presença? É impossível. Jonas achou que conseguiria o impossível.
Mas Deus estava com os olhos fitos nele, porque a presença de Deus não está só no propósito que Ele tem para a sua vida. A presença de Deus está, os olhos de Deus estão sobre a tua vida. A Bíblia diz que Deus, a terra e os céus pertencem a Ele e tudo que nele há. E que os olhos de Deus estão sobre todos na face da terra, sobre os maus e sobre os bons. Deus está de olho em você. Deus sabe o que você está fazendo. Talvez muitos perguntem para você, o que você está fazendo? Mas Deus já sabe do que você faz. Deus já sabe o que você está fazendo. Deus conhece as suas falas. Deus conhece as suas atitudes. Deus conhece o seu comportamento. Deus é que está perguntando para você, o que você está fazendo com a vida que eu te dei? O que você está fazendo em relação ao propósito que eu confiei a ti? Se ausentando? Fugindo? E Jonas agora vai viver um inferno astral no fundo do mar. Eu aprendo uma outra coisa com Jonas aqui, quando lançado no fundo do mar. E a oração que ele faz no capítulo 2, nós não lemos, no versículo de número 6, é espetacular. Só uma frase dessa oração: afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. Jonas, na sua oração, está dizendo: eu podia estar lá no alto de Nínive, pregando e cumprindo a vontade de Deus na minha vida, mas eu estou no topo, eu estou na base. Uma coisa é dizer que você está no topo da vida, que você está no topo de um monte. A outra coisa é alguém que chegou na base dos montes, lá nas profundezas do mar. De lá, Jonas faz uma oração ao Senhor: Senhor, olha onde eu vim parar, por causa da minha desobediência à tua vontade. É difícil, né, vir em culto de oração, não é? Jonas teve que fazer um culto de oração lá no pé, lá na base de um monte no fundo do mar. Às vezes a gente escolhe culto. Jonas teve que fazer um culto na marra. Teve que fazer uma adoração improvisada, sem lâmpadas, sem holofote, sem câmera, sem microfone. Ele teve que elevar a sua voz ao Senhor: Senhor, por causa da minha desobediência, eu afundei até chegar na base dos montes, nas profundezas. Você não precisa chegar nas profundezas. Você não precisa chegar ao fundo do poço para ter que clamar a Deus. Você pode clamar a Deus e dizer: Senhor, cumpre a tua vontade em minha vida. Senhor, qual é o teu querer? Qual é o teu propósito? E haja de acordo com a vontade de Deus. Jonas, quando perguntado quem era, ele diz: eu sou o servo de Deus, eu sou o adorador de Deus, eu conheço o Criador dos céus e da terra, eu sou hebreu, faço parte do povo de Deus, eu sou adorador do Senhor, do Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Só que nenhuma das suas atitudes condiz com o que ele dizia ser. Como pode um hebreu, dizendo ser adorador dos céus e da terra, vivendo uma vida de rebelião à vontade de Deus? Não faz sentido, é contraditório, é paradoxal dizer: eu sou de Deus, mas eu só quero fazer a minha vontade. Deus me mandou para ali, mas eu só vou para acolá. Deus mandou dizer que esse meu comportamento não é bom, mas eu quero continuar desse jeito. Deus está dizendo que esses meus pensamentos vão me levar para as profundezas, mas eu quero continuar pensando dessa forma. Eu sou hebreu, eu sou adorador do Criador dos céus e da terra. Mas Jonas não condizia suas atitudes com aquilo que ele falava ser. Dizia que era uma coisa, mas vivia outra totalmente diferente. Era adorador de Deus, mas um adorador verdadeiro obedece a Deus. Cumpre a vontade de Deus. E lá da base dos montes, ele disse: Senhor,
eu afundei até aqui. Agora sim, eu quero fazer a tua vontade. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. Olha as palavras de Jonas. Quando a minha vida estava chegando ao fim, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Agora Jonas quer a vontade de Deus. Agora Jonas percebeu que o que aparentemente poderia estar sendo certo para ele, era totalmente errado diante dos olhos de Deus. A bênção de Deus não estava sobre as atitudes dele, mesmo ele sendo um hebreu, mesmo dizendo ser um adorador de Deus, mesmo dizendo que conhecia o Criador dos céus e da terra, Deus não abençoa desobedientes. Deus não compactua de atitudes rebeldes. Agora ele ora. No barco ele não quis orar. No fundo do mar ele ora. E ele diz: Senhor, quando a minha vida estava quase definhando, eu elevei agora a minha oração a ti. Agora eu sou uma outra pessoa. Senhor, eu aprendi com a tempestade. Eu aprendi que entrar no barco errado terá consequências. Eu quero agora fazer a vontade de Deus. Eu não poderia terminar isso aqui somente falando da vontade humana. Foi o que nós abordamos até agora. Mas eu preciso falar da vontade de Deus. Porque essa sim é importante. Essa sim é que vai mudar a sua vida, vai mudar o teu pensamento nessa noite. É a vontade de Deus que pode transformar você. A vontade de Deus, qual foi? Versículo 14, a parte final, que foi o último versículo que eu li com você, diz assim: essas não são palavras de Jonas, são as palavras dos homens que estavam no barco, quando oraram a Deus. A parte final do versículo 14 diz assim: porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Porque tu, ó Senhor, fizestes o que desejavas. Sabe qual é a vontade de Deus? É a vontade soberana do Criador. Você pode continuar fazendo tudo errado, continuar fazendo tudo do seu jeito. Deus não vai mudar a sua opinião, porque a vontade de Deus é a vontade melhor para a vida do ser humano. Jesus lá do Getsemane, na noite mais terrível da sua vida, sabendo que seria injustamente preso, injustamente julgado, que seria depois levado para uma cruz, teria suas mãos e pés perfurados, que teria depois uma coroa de espinhos sobre a sua fronte, que seria ferido com uma lança, que seria cuspido no rosto, e que morreria por mim e por cada um de nós que está aqui presente nessa noite. Jesus, no meio de tudo isso, ele chorou amargamente, transpirava sangue. Mas sabe o que foi que ele disse? Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Você é louco. Você no lugar de Jesus, você diz: Senhor, eu vou fazer a minha vontade. Você não sabe o que está fazendo, não. Isso vai doer demais. Esse povo não merece isso, não. Mas sabe o que Jesus fala? Por conhecer muito bem a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é soberana, ela não muda. A vontade de Deus não é alterada pelas circunstâncias da sua vida, dos acontecimentos, da condição política, social, econômica de nações, por condições climáticas, por intempéries. A vontade de Deus não muda. A vontade de Deus é soberana. É Ele que orquestra tudo o que acontece no céu e na terra. Deus não é pego de surpresa. Ele é soberano e a sua vontade se concretiza. A vontade de Deus foi realizada na vida de Jonas, apesar de Jonas. A vontade de Deus vai se realizar na sua vida, apesar de você. Porque é uma vontade soberana.
Segunda coisa, a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é abençoadora. A palavra de Deus diz no livro de Romanos, quando vai falar sobre a necessidade de mudarmos a nossa forma de pensar, de mudarmos a nossa forma de agir. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 12, ele diz: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional que vocês podem oferecer a Deus. Não se amoldem ao padrão desse mundo, não se deixem levar pelas coisas desse mundo, não se deixem levar pelos costumes desse mundo, não se deixem levar pelas forças, pelos prazeres, pelos oferecimentos desse mundo. Muito pelo contrário, não se amoldem a isso, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes, preste bem atenção, de experimentar e comprovar o quê? A boa, perfeita, a boa, agradável e perfeita, o quê? Vontade de Deus. A tríplice característica da vontade de Deus para você. A vontade de Deus sempre vai ser boa para você. A vontade de Deus era boa para Jonas, ele achou que era ruim, era boa. Ruim é entrar no barco errado, sem Deus presente. Ruim é continuar uma vida sem o poder de Deus. Ruim é continuar fugindo do poder e da ausência da presença de Deus. A vontade de Deus é boa para a sua vida. Acredite nisso. A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. Deus levou Jonas a Nínive. O resto da história muitos já sabem, mas para aqueles que não sabem, Deus levou Jonatas até Nínive. Jonas pregou, mesmo contra a sua própria vontade, mas agora obedecendo à vontade de Deus. E Deus cumpriu o seu propósito em toda uma nação ninivita. Pessoas, uma nação se rendeu a Deus. Agradável. Uma vontade que gerou mudança na vida de Jonas. Uma vontade que gerou conversões em toda uma nação. Você vai discutir com Deus sobre isso? Você vai dizer que obedecer à vontade de Deus não é algo agradável? Ou seria agradável participar de uma tempestade em alto mar sem Deus no barco? A vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita para a sua vida. A vontade de Deus se encaixa exatamente ao propósito para o qual Ele te criou. Assim como uma peça de quebra-cabeça só vai entrar na posição correta, assim é a vontade de Deus para aqueles que o obedecem. Vai ser perfeita. O encaixe é perfeito. A execução é perfeita. A obra vira uma obra-prima quando nós obedecemos à vontade de Deus. Eu quero concluir minhas palavras. E talvez chegando até esse ponto aqui da nossa fala, você já saiba distinguir muito bem o que é a vontade de Deus e o que é a vontade própria. E sabendo distinguir muito bem isso, você chega num ponto crucial dessa palavra. Em ter que decidir. Você vai realizar a vontade de Deus na sua vida ou vai realizar a sua própria vontade? Em qual barco você vai entrar nessa noite? Em que condição você quer viver a partir de hoje? Se você entrar no barco da vontade de Deus, vai experimentar da perfeição, de coisas agradabilíssimas e de coisas maravilhosamente bondosas preparadas por Deus para você. Essa é a viagem de quem está com Deus em seu coração. Não é uma viagem ausente de problemas, não vou enganar você. Mas é uma viagem maravilhosa na presença de Deus.
experimentar do poder de Deus, experimentar da sua bondade, experimentar de coisas tão detalhadamente preparadas por Deus para a sua vida, só vai usufruir quem entrar no barco que Deus enviar, que Deus mandar. O barco da vontade de Deus. Pode ser que você já esteja nesse barco e está experimentando de tudo isso. Mas pode ser que você esteja no mar revolto e o barco prestes a se arrebentar. Você achou que estava se dando bem, vamos admitir. Você achou que lá na frente você se encontrava com Deus de novo, daria uma boa desculpa e pronto, está tudo bem. Não. Deus não entrou nesse barco com você. Mas você não pode sair daqui nessa noite sem saber que, se for preciso, Deus vai chacoalhar o mar da sua vida para cumprir a vontade dEle no teu viver. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos. No meio das ameaças do inferno, a vontade de Deus é te salvar. No meio das precipitações da vida, a vontade de Deus é te livrar. Deus vai mover céu, terra e mar para cumprir a vontade dEle no teu viver. Pare de resistir a Deus. Pare de ser Jonas. Pare de lutar contra Deus. E pior, pare de tentar fugir da presença de Deus. Se renda, se entregue, admita que você entrou no barco da escolha errada, mas que agora você quer navegar com Jesus, até um dia vê-lo face a face nos céus.